Estas são algumas das descobertas surpreendentes que estavam escondidas sobre as camadas de gelo de Marte. Uma colossal figura angelical semelhante à famosa estátua britânica, conhecida como a Dama do Norte. No entanto, a versão marciana é várias vezes maior, com um halo capaz de abrigar toda a cidade de Nova York com seus habitantes, e suas imensas asas se estendem por centenas de quilômetros. Os cientistas, no entanto, afirmam que o anjo marciano é apenas uma formação aleatória de crateras e lagos compostos de dióxido de carbono. Mas será mesmo que podemos considerar que esta porta esculpida em um penhasco marciano seja apenas uma coincidência incomum? E o que dizer da misteriosa floresta ou da impressionante face? Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Hoje, finalmente descobriremos o que está acontecendo em Marte. Como algumas coisas bizarras que claramente não pertencem ao planeta vermelho foram para lá. Em 1976, a NASA divulgou uma foto de Sidônia, uma região no hemisfério norte de Marte. O público em geral viu imediatamente um rosto gigante naquela foto. O rosto possuía boca, olhos e até narinas. Os entusiastas de ficção científica o compararam à esfinge egípcia e sugeriram que ele foi criado por uma civilização marciana. Essa lenda perdurou por mais de 20 anos, até que em 1998 surgiram fotos tiradas de outro ângulo que mostraram claramente que o rosto era apenas um efeito de luz e sombras em terreno irregular. No entanto, os Mars Rovers capturaram fotos de novas descobertas inexplicáveis em momentos posteriores. Você consegue ver algo estranho nessa imagem? Os tabloides anunciaram com entusiasmo a descoberta. Uma colher flutuante em Marte. E apenas um ano depois, avistou-se outra colher. Será que gigantes marcianos estavam fazendo um piquenique por lá? Os geólogos rapidamente refutaram essa ideia, afirmando que ambas as colheres eram simples pedras esculpidas pelo vento. No entanto, continuaram as buscas e em 2022 nos apresentou com mais um motivo para ficarmos perplexos. Uma porta perfeitamente esculpida em um penhasco. Talvez seja lá onde os participantes do piquenique que deixaram os talheres de pratos espalhados pelo deserto estão se escondendo. Mas mesmo assim, eles deveriam ser muito pequenos, já que a tal porta tem apenas 30 centímetros de altura. Além disso, de acordo com os geólogos, essa porta não leva a lugar nenhum, pois é apenas uma das muitas fendas naturais que cobrem os penhascos. Mas se não há rostos, colheres, portas e outras coisas estranhas em Marte, por que continuamos vendo essas coisas? A resposta está na mente humana. Antes de apresentar outros fenômenos estranhos encontrados em Marte, vamos encarar a realidade. Vemos surpresas assim em todos os lugares. Basta olhar ao redor. Este mundo está repleto de rostos. Eles estão em prédio, nas pias e até mesmo nas tomadas. Às vezes, esse jogo de imagem assume proporções absurdas. Como em 2004, um sanduíche grelhado foi vendido por $28.000, simplesmente porque diziam que havia a imagem da Virgem Maria nele. Tenho certeza que você também consegue vê-la, não consegue? Então isso significa que todos nós somos loucos? Não exatamente, apenas somos propensos à pareidolia. Essa habilidade nos permite reconhecer rapidamente formas familiares em objetos aleatórios ao nosso redor. No passado, isso ajudava nossos ancestrais a identificarem instantaneamente as cabeças de predadores perigosos na floresta. Agora que estamos seguros dos animais selvagens, a pareidolia garante que a cada segundo imagens de penhascos marcianos inspirem acaloradas discussões na internet, com centenas de páginas dedicadas a novas teorias da conspiração. Mas e se esses buscadores da verdade não estiverem completamente errados? Afinal, podemos atribuir todas as coisas loucas em Marte à pareidolia? Essas descobertas deram origem às teorias mais absurdas. Em 2021, Arthur Clarke, famoso escritor de ficção científica, autor do romance Uma Odisseia no Espaço, afirmou ter visto árvores reais em novas fotos de Marte, uma floresta alienígena completa.
E ao contrário das colheres ou rostos nos penhascos, essas árvores estavam em constante movimento. Ano após ano, a floresta parecia se tornar mais densa e depois mais rarefeita. Será que há criaturas marcianas desconhecidas que se alimentam dessas plantas? Clark insinuou algo nesse sentido. 10 anos depois, um blogueiro chamado David Martinez descobriu uma suposta estação de pesquisa no planeta vermelho, chamada de Estação de Pesquisa Alpha. Martinez concluiu que era a parte superior de um bunker subterrâneo, onde os marcianos poderiam estar se escondendo, assim como as instalações secretas aqui na Terra. Então, por que continuamos encontrando essas estranhezas repetidamente em Marte? Os cientistas sugerem que tudo isso é apenas uma consequência de coincidências. Segundo eles, as florestas marcianas não passam de um agrupamento de padrões complexos produzidos pelo dióxido de carbono. E seu movimento pode ser explicado pelo fato de que o gelo seco derrete e congela novamente, preenchendo as rachaduras da superfície de maneiras diferentes. Mas por que nunca vemos formação de gelo assim na Terra? Quanto à estação de pesquisa Alpha, os especialistas estão quase certos de que é apenas um artefato de imagem causada por um raio cósmico. A quantidade e frequência dessas coincidências são, no mínimo, provocativas. Mas a situação fica ainda mais confusa quando as teorias malucas dos observadores de Marte de repente recebem confirmação. No século XIX, astrônomos já observavam o planeta vermelho e viram rios e até canais artificiais. Em resumo, sinais inegáveis de vida extraterrestre. No entanto, foi comprovado posteriormente que os reservatórios marcianos eram resultados de terremotos intensos, cadeias de montanhas ou meros artefatos de lente de telescópios distorcidos ou de baixa qualidade. Os canais marcianos foram rotulados como uma vergonha para a astronomia. No entanto, em 2017, o orbitador de reconhecimento capturou uma imagem desse pequeno girino. Na verdade, a cabeça do girino era uma cratera de impacto comum, mas a cauda era muito mais interessante. Os cientistas descobriram que se tratava de um leito de um rio e que o rio passava pela cratera após o impacto. Graças a todas essas formas incomuns na superfície do planeta, agora sabemos com certeza que os pesquisadores do século XIX estavam certos afinal. Marte já teve água no passado. Agora é fácil de identificar rios e outras fotos também onde passavam despercebido. Em 2004, os Mars Rovers encontrou objetos semelhantes a bolas de bilhar. Os especialistas da NASA alimentaram a especulação ao chamá-lo de mirtilos, incentivando entusiastas a defenderem a ideia de vida em Marte e com ainda mais fervor. Alguns sugeriram que essas e outras fotos mostravam espécies locais de cogumelos. Essa teoria também foi ridicularizada. No entanto, algum tempo depois, os cientistas perceberam que as bolinhas se assemelhavam a cristais de hematita, e apenas água em movimento poderia dar a elas essa forma. Isso significa que realmente havia um rio ali. E considerando a idade de Marte, esse rio fluía naquela área há muito tempo. Posteriormente, esporos de bactérias marcianas poderiam estar escondidos em algum lugar próximo a esses mirtilos. E isso não é tudo. Em 2012, o rover capturou em sua imagem um objeto metálico mal visível. Parecia ser um remanescente de uma antiga ferramenta marciana feita de metal refinado. Os céticos não acreditaram nem por um segundo. E pouco tempo depois, descobriu-se que o objeto na imagem era apenas um pedaço solto do próprio rover. Mais recentemente, o robô da NASA chamado Perseverance fotografou algo novo e brilhante. Dessa vez, não era um fragmento de uma máquina, mas sim um pedaço de metal de terras raras. Isso sugere que em breve encontraremos equipamentos de mineração de minério de ferro nas proximidades e outras máquinas que os marcianos usam para processar minerais. E você, o que acha disso tudo? As descobertas em Marte são inegáveis, mas como separar a verdade e a ficção de nossa imaginação? A resposta não pode ser tão simples quanto gostaríamos. Afinal, estamos falando de um mundo que está a milhões de quilômetros de distância e que continua a nos surpreender.
À medida que continuamos a explorar Marte e enviar mais missões e rovers, sem dúvida descobriremos mais fenômenos estranhos e teremos que enfrentar novos enigmas. Então, quem sabe o que realmente está acontecendo em Marte? A única coisa que sabemos é que a busca pela verdade continua e a imaginação humana continuará a se maravilhar com as possibilidades cósmicas.